Revelado. O simples peão que buscou amor verdadeiro e descobriu uma verdade incrível em 30 dias. Em uma pequena cidade no interior do Brasil, o cheiro do café fresco pela manhã fazia dançar as memórias de Lucas, um peão de fazenda de 28 anos. A rotina, antes cheia de trabalho braçal e dignidade, agora se tornara um pesadelo. Recentemente demitido, ele se via enfrentando um mar de inseguranças e solidão, como um barco à deriva sem rumo. A frase do avô ecoava em sua mente: "O que importa é a honra das nossas raízes." Mas com essa honra ameaçada, Lucas se sentia como uma casca vazia. Decidiu então que era hora de se despir da carapaça do homem forte e começar a explorar as vulnerabilidades que escondia. Nas primeiras noites, em busca de inspiração, ele se encostava nas paredes de sua casa, repleta de memórias, e buscava a música que tanto amava. No entanto, percebeu que a melodia de sua própria alma estava adormecida, sufocada pelas pressões sociais. Ao olhar pela janela, podia ver os vizinhos conhecidos e seus sussurros como se o julgassem. Ele queria amar, queria encontrar alguém que visse além do peão. Foi então que conheceu Maria, a professora da escola particular da cidade. Quando seus olhares se cruzaram, havia uma conexão instantânea. O sorriso dela iluminava sua escuridão, e Lucas sentiu algo que há muito não sentia: esperança. Mas enquanto a atração crescia, o medo também. E se os amigos dela o julgassem? E se ele não fosse bom o suficiente? Para ele, essa possibilidade assombrava como uma sombra. Em sua mente, a luta interna aumentava. O que eu tenho a oferecer além do que sou? Conforme a relação se desenvolvia, Lucas descobriu uma herança musical em sua família. Cartas antigas e cadernos de canções que seu avô lhe deixara se tornaram seu refúgio. A música era uma forma de se expressar, e ao cantar, ele começou a libertar as emoções que sempre foram reprimidas: risadas, lágrimas, frustrações. Mesmo assim, diante de cada apresentação, uma insegurança surgia. Maria ainda estaria ao seu lado quando o mundo visse sua verdadeira essência, e o destino o levou a um evento local, um festival que celebrava as tradições da região. Para Lucas, essa era a chance de confrontar seus medos e mostrar sua verdadeira identidade. Em meio a palcos enfeitados e corações animados, ele se preparou para a apresentação, mas a tensão se acumulava. No fundo, uma pergunta pulsava em sua mente: e se tudo der errado? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. No dia da apresentação, a plateia parecia um gigante, tomado por olhares críticos e expectativas. O coração de Lucas disparava como se quisesse escapar. Quando chegou o momento, uma voz interna gritou: "Chegou a hora, mostre quem você realmente é." Ele respirou fundo, mas um incidente inesperado abalou seu espírito. O que deveria ser seu momento de glória se transformou em um espetáculo de julgamentos. Como poderia se apresentar de forma autêntica em meio a tanta observação? Agora, ele se perguntava: conseguirá se aceitar antes de buscar a aceitação dos outros? O palco aguardava. E o que verdadeiramente estava em jogo na vida de Lucas? A jornada para descobrir a si mesmo estava apenas começando. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, colorindo o céu com tons de laranja e rosa. Enquanto Lucas se preparava para subir ao palco, a adrenalina pulsava nas veias, misturada a uma certa dose de medo. Suas mãos estavam frias, mas o calor de um sentimento novo começava a surgir: a determinação. Ele não poderia escapar daquele momento. Era hora de se expor, de dar voz às suas emoções, mesmo que isso significasse enfrentar o receio de ser julgado. Enquanto os primeiros acordes da música ecoavam pelo ar,
ele se lembrou de Maria. Seu sorriso, a forma como seus olhos brilhavam ao falarem sobre seus sonhos, davam a Lucas a coragem que precisava. Ele queria isso. Queria mostrar a ela quem realmente era, e que os rascunhos de sutileza que deixava nos cadernos podiam se transformar em algo belo ao serem compartilhados com o mundo. Ele começou a cantar, sua voz inicialmente tremulante, mas logo se solidificando conforme a melodia passava a fluir mais livre, como um riacho desaguando nas pedras. As letras que compunha falavam sobre suas lutas, suas esperanças e a busca por amor que tanto preenchia seu coração. A plateia, que antes parecia enorme e opressiva, agora se tornava apenas um reflexo de suas emoções. Com cada nota, ele se despia de inseguranças, mostrando partes de si mesmo que havia escondido por tanto tempo. Mas logo, um ruído ensurdecedor cortou sua concentração. Um grupo de pessoas começou a rir e a sussurrar, apontando para ele de forma maldosa. O riso ecoou como uma tempestade e Lucas sentiu suas forças se esvaírem. O que havia se tornado um momento de libertação estava se transformando em um pesadelo. Ele hesitou, parou de cantar e a música foi cortada como um fio rompido. "Você não é suficiente", dizia uma voz em sua mente. O medo se instalou novamente. O que ele estava fazendo ali, se não para se expor ao olhar crítico da cidade? Ele queria deslizar para longe, para o conforto do anonimato. Mas, ao invés disso, ele respirou fundo. Lembrou-se de sua avó, da força dela, de como as mulheres em sua família sempre enfrentaram os desafios de peito aberto. "E se eu não for essa pessoa idealizada?", ele pensou, mas imediatamente se corrigiu. "E se a verdade é suficiente?". Tomado por um instante de coragem renovada, Lucas decidiu retomar o canto. Ele fechou os olhos, conectou-se de novo à música e sentiu a vibração da melodia envolver seu corpo. Ali estava ele, vulnerável, buscando não apenas a aceitação do outro, mas sua própria aceitação. Nessa conexão, ele se tornou mais forte do que qualquer julgamento. Os aplausos começaram a surgir, primeiro hesitantes, depois em um crescendo que fazia seu coração bater mais forte. Ao abrir os olhos, viu que Maria estava na frente, admirada, com lágrimas nos olhos. Aquela visão irrompeu um brilho dentro dele. Ele não estava apenas buscando amor, estava se permitendo amar a si mesmo. Mas a satisfação foi interrompida quando, após a apresentação, um conhecido da escola se aproximou, com um ar calculado de desprezo. "Você acha que pode ser alguém só porque tem uma canção?", ele disparou, e isso fez Lucas hesitar mais uma vez. Uma nuvem de insegurança voltou a se formar. Agora Lucas se perguntava até onde ele estaria disposto a ir para lutar por si mesmo e pelo amor que sentia por Maria. A música poderia ser seu caminho, mas o mundo lá fora ainda precisava ser conquistado, e as sombras do passado ameaçavam sua nova luz. Estaria ele preparado para enfrentar os fantasmas do passado e, finalmente, encontrar seu lugar no mundo? A audiência estava dispersa, mas a batalha dentro dele estava longe de terminar. O ar estava carregado de tensão após a apresentação. Lucas se afastou do palco, ainda tentando processar a mistura de emoções que fervilhavam dentro dele. Os aplausos ainda ecoavam em sua mente, mas a frase cortante de seu colega retinha um peso maior. "Você acha que pode ser alguém só porque tem uma canção?". Aquela frase o perseguiu, repetindo-se como um mantra cruel. Caminhou em direção ao fundo do espaço, onde as sombras pareciam mais reconfortantes. Cada passo, uma luta. Seus pensamentos se confundiam. A visão de Maria o encorajava, mas o olhar de desprezo que tivera o fazia se questionar. Seria tudo aquilo apenas uma ilusão? Ele queria ser forte, mas sentia seu coração se encostar ao papel amassado das letras que tinha escrito. Eram apenas palavras? O que significavam? "Lucas!" A voz de Maria cortou seu turbilhão mental. Ela se aproximou com um brilho na face, mas havia uma preocupação em seus olhos que ele não conseguia ignorar. "Você foi incrível. Não liga para o que ele disse. Não liga para ninguém." Mas ele hesitou. A dúvida tomou conta dele novamente. E se ele estiver certo? E se eu nunca for suficiente? "Para com isso", Maria interrompeu segurando seu braço.
O toque dela trouxe um arrepio. Você não precisa ser perfeito. Você está se arriscando, e isso já te torna incrível. As pessoas vão ver isso. Lucas olhou em seus olhos e viu a sinceridade, mas as palavras do colega ecoavam como um alarme em sua cabeça. Você realmente acredita nisso, Maria? Que eu posso ser alguém? Eu sei que você pode, porque eu vejo isso em você. Ela sorriu, uma luz que atravessava as nuvens escuras em sua mente. Por um momento, Lucas sentiu o calor de sua determinação reacender. Ele queria acreditar, não apenas no apoio dela, mas em si mesmo. E foi nesse instante que decidiu que precisava de mais. Mais do que música, mais do que simples aceitação. Ele queria ser autêntico. Eu preciso de um tempo, ele disse quase para si mesmo. Maria franziu a testa, mas sua expressão era de compreensão. Mas o que você vai fazer? Preciso me encontrar. Vou atrás das minhas letras, das minhas emoções. Quero mais do que isso, mais do que ser só o cara que canta. A urgência dentro dele pulsava forte, uma vontade de transformação. Ele precisava enfrentar o próprio passado, os fantasmas que o seguiam para dar um novo passo em direção ao futuro. E se eu for junto? Maria sugere, o olhar resplandecente. A ideia de ter apoio parecia reconfortá-lo, mas ao mesmo tempo, ele não queria arrastá-la para suas incertezas. Não quero que você se comprometa com isso. As palavras falharam. Ele queria proteção, mas também precisava mudar. Lucas, eu estou aqui e quero te ajudar. A música é parte de você, mas não é tudo. Vamos juntos descobrir quem você realmente é. A confiança dela era contagiante, fez seu peito aquecer. Refletindo sobre suas palavras, ele sentiu uma leveza. A ideia de buscar a verdade de quem fosse poderia ser o mais libertador de todos os caminhos. Quanto tempo ele deixaria o medo continuar com ele? Era hora de mudar isso. E assim, a conversa fluiu, com Lucas dividindo suas inseguranças enquanto Maria ouvira com atenção. Eles riram, se emocionaram e, acima de tudo, sonharam juntos. Por fim, uma questão crucial se instalou na mente de Lucas. Se ele verdadeiramente se abrir e revelar suas inseguranças, será que encontraria um caminho para a nova realidade que tanto desejava? Com o apoio de Maria, o próximo passo se tornava menos assustador. Mas o tempo diria se ele estava preparado para a verdadeira revelação ou se continuaria lutando contra suas sombras. E era essa dúvida que o deixava aflito. O que estaria reservado ao próximo capítulo dessa jornada? Lucas sentiu a determinação crescendo dentro dele. A conversa com Maria havia acendido uma chama que ele pensava estar apagada. O desafio de se encontrar não seria fácil, mas ele estava pronto para isso. Os dois sentaram-se em um banco de madeira próximo ao palco, onde a música ainda ecoava suavemente ao fundo, criando um ambiente quase mágico. Então, onde você quer começar? Maria perguntou, colocando a mão suavemente sobre a deles. O toque era um lembrete do apoio que ele tão desesperadamente buscava. Lucas respirou fundo. Ele sabia que a resposta não era simples, mas havia algo dentro dele que queria se libertar. Quero desvendar as letras que escrevi, entender o que realmente sinto. Quero olhar para cada um desses versos e descobrir quem sou por trás deles. Você está falando sobre revisitar seu passado, suas memórias, suas dores, Maria comentou com um olhar sério. Isso pode ser difícil. Eu sei, mas preciso enfrentar isso. Não posso continuar vivendo essas sombras. Ele se virou para ela, os olhos carregando uma mistura de ansiedade e esperança. Preciso que você esteja lá comigo. Se eu cair, eu quero que você me ajude a levantar. Estarei sempre ao seu lado, Lucas. O sorriso dela era encorajador. E juntos será mais fácil. Vamos no seu ritmo. Decidiram que no dia seguinte, ele mostraria a ela suas letras. Enquanto conversavam, Lucas começou a perceber que aquelas palavras, antes apenas um reflexo de dor, eram também uma chave para a sua liberdade. Eram memórias trancadas a 7 chaves, itens de uma maleta que ele havia guardado por muito tempo. A noite se aprofundou, e o céu estava salpicado de estrelas. Maria sugeriu que eles fizessem uma caminhada pela praia para aliviar a tensão. Com os pés descalços na areia fria e úmida,
Lucas sentiu o frescor do mar e o som das ondas como uma música suave que embunhava sua alma. Olha, Lucas, todo artista passa por momentos como o seu. Ninguém nunca está pronto para ser o que desejamos, mas é na luta que nos tornamos autênticos, Maria disse, enquanto olhava o horizonte. As palavras dela se entrelaçaram à brisa, fazendo Lucas ponderar sobre sua jornada. Se aquilo era uma luta, ele estava mais que disposto a travá-la. Compreendeu que não se tratava apenas de ser aceito, mas de se aceitar. Desejava mais do que o rótulo de cantor. Ele queria ser um criador de experiências, um contador de histórias. Naquela noite, enquanto olhava para o céu estrelado, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Talvez depois de enfrentar suas inseguranças, ele pudesse até mesmo contar sua história através da música. Uma música que ressoasse com todos, não apenas com ele. Amanhã eu vou mostrar a você derrotas e vitórias. Vou deixar as letras falarem por mim. Ele disse, decidido. Maria assentiu, o brilho em seus olhos, revelando confiança e empolgação. E eu estarei aqui para te ouvir. Mas à medida que o sol começava a surgir no horizonte, uma inquietação tomou conta de Lucas. O que aconteceria quando ele finalmente confrontasse aquele lado obscuro de sua alma? Ele sabia que a jornada poderia abrir feridas, mas, por outro lado, poderia também curar feridas que nunca haviam cicatrizado. Enquanto a água do mar lamparinava entre os seus pés, Lucas percebeu que a verdadeira batalha não estava apenas em suas letras, mas na coragem de se expor sem medo do que pudesse encontrar. E assim, a dúvida se instalou em seu coração. Será que ele estava preparado para enfrentar a verdade que o aguardava? Quando a luz do dia chegasse, a expectativa tomaria conta de tudo, e a jornada por trás de suas canções seria revelada de uma vez por todas. Lucas acordou com a luz do dia filtrando-se pelas cortinas e a ansiedade pulsava em seu peito. Era o dia. Aquele dia que prometia ser um divisor de águas. Ele se levantou, espiando pela janela enquanto respirava fundo, tentando engolir a dor do que estava por vir. O som das ondas ao longe ecoava na sua mente, como um chamado para a coragem. Ele se vestiu rapidamente, ainda com as letras das canções dançando em sua cabeça. Cada verso era um eco de suas experiências, da sua infância tumultuada, das noites insones e dos sonhos que pareciam inalcançáveis. Seriam elas apenas letras ou poderiam se transformar em sua lambida de cura? Enquanto caminhava até a cafeteria, onde havia combinado com Maria de se encontrar, ele percebeu que cada passo era uma batalha entre o medo e a esperança. O caminho parecia mais longo do que realmente era, e o coração pulsava na expectativa. Seria capaz de se abrir com ela? Seria capaz de olhar para sua própria dor e falar sobre ela? Ao entrar no café, viu Maria sentada em uma mesa, o olhar concentrado no seu celular. O sorriso dela, quando finalmente o viu, iluminou toda a sala. "Bom dia", ela disse, com um brilho nos olhos que tranquilizava e instigava. "Bom dia", Lucas respondeu, tentando esconder seu nervosismo. A acolhida trouxe uma sensação de alívio, mas a realidade logo o atingiu. Ele estava prestes a compartilhar partes de si que guardou tão bem. Depois de pedirem seus cafés, Lucas, com a voz trêmula, iniciou a conversa. "Maria, eu trouxe essas letras." Ele puxou a maleta que havia guardado por meses, colocando-a sobre a mesa como se fosse um peso imenso. "Você está pronto, Lucas?" perguntou ela, a voz suave, como se quisesse garantir que ele soubesse que não estava sozinho. "Não sei, mas quero tentar." Ele abriu a maleta, revelando papéis amarelados e rabiscados. Cada letra carregava um pedaço de sua alma, e o simples ato de expô-las já era uma vitória. Enquanto liam a primeira letra, Lucas sentiu seu peito fechar. As palavras saíam arrastadas e hesitantes. "Essa canção fala sobre um amor que nunca deu certo." Sua voz falhou por um instante, mas Maria o encorajou com um olhar. "Continue, Lucas", ela sussurrou, e isso foi o suficiente para ele seguir. Ele leu sobre a solidão e a busca por aceitação. As memórias se desenrolaram como um filme em sua mente, e cada lágrima que escorreu ao ler a letra parecia ter o peso de um oceano de dor acumulado. Mas, ao mesmo tempo,
Havia um gosto de libertação em falar sobre isso. É assim que você se sente? Maria questionou sua expressão, refletindo uma compreensão profunda. Isso é doloroso, mas é você. Esses versos são autênticos. Você está colocando suas emoções para fora e enfrentando o que te machuca. Lucas parou, sentindo um calor crescer dentro dele. Sim. É como se essas letras fossem pedaços de mim que nunca deixei ver a luz. Após algumas canções, ele notou que Maria não estava apenas ouvindo. Ela estava sentindo. Os olhos dela estavam marejados, não por pena, mas por uma empatia genuína. Isso é lindo, Lucas. Você tem um dom. E tem coragem. Você já começou a se transformar, ela disse, com a voz embargada. Eles continuaram. E à medida que Lucas se abria, sentia as correntes em torno de seu coração começando a se soltar. Ao final, porém, a verdade estava apenas começando a emergir. Ele percebeu que, por trás de cada canção, havia uma sombra ainda não explorada, uma parte de sua história que ele não havia mencionado. Maria, tem algo mais que eu preciso te contar. Não sei se estou pronto. Sua voz falhou mais uma vez, antes de decidir se expor ainda mais. Fale comigo, Lucas. Estou aqui. Ela respondeu, a mão dela envolvendo a dele com uma força que o fazia acreditar que poderia encarar qualquer tempestade. Ele fechou os olhos por um instante, preparando-se para a revelação que poderia mudar tudo. A verdade é que, além das letras, existe uma parte de mim que eu tenho medo de expor. E isso é algo que pode nos afetar profundamente. A tensão pairou no ar, cada sílaba ecoando como um sinal de alerta para o que estava por vir. O que ele estava prestes a descobrir sobre si mesmo poderia desestabilizar tanto a relação que começava a se formar entre eles, quanto a sua própria identidade. E ali, em um café, em meio a café e canções, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Lucas, o que você está escondendo? A voz de Maria parecia mais uma luz, própria e constante, que iluminava a escuridão que ele costumava habitar. Ele respirou fundo, sentindo seu coração acelerar como se estivesse prestes a subir em um palco pela primeira vez. Eu não tive uma infância fácil. Perdi meu pai muito cedo. E não é só isso. Ele era músico, sabe? Tinha um sonho grande. E sua perda, bem, de algum modo, isso sempre pesou sobre mim. Sempre. Como se eu estivesse aqui tentando resgatar os sonhos que ele deixou para trás. Maria ficou em silêncio, seus olhos fixos nos dele, absorvendo cada palavra. Ela não desviou o olhar. E isso deu a Lucas uma pontada de ânimo. Era como se, finalmente, alguém realmente visse a dor que ele estava tentando esconder. Desculpe, às vezes eu me deixo levar pelas lembranças e... Ele hesitou, suas mãos tremendo levemente na mesa, enquanto buscava o próximo verso de sua história. Continue, por favor. Quero entender. Ela encorajou, a suavidade de sua voz quase como um remédio. Eu cresci sentindo que deveria ser o músico que meu pai não pôde ser. E em algum momento, essa pressão se transformou em um fardo. Eu não queria fazer música por mim, mas para honrá-lo. E isso me fez afastar o que realmente sinto sobre as minhas canções. Cada letra que escrevo é uma luta interna. As palavras seguintes foram mais um desabafo do que uma explicação. Eu escrevo sobre amor, sobre perda, mas também sobre o medo que tenho de não ser bom o bastante. E isso pode afetar a gente, Maria. Ela parecia pensativa, sua expressão mesclando preocupação e empatia. Você carrega essa responsabilidade sozinha, Lucas. Talvez compartilhar esse peso com alguém possa te trazer paz. Você não precisa ser o substituto do seu pai. Você é você, e isso é o que realmente importa. A profundidade do que ela dizia o atingiu em cheio. Afinal, havia muito tempo que ele se via apenas como uma projeção do que deveria ser. Mas e se ele olhasse para tudo isso de outro ângulo? E se pudesse ser libertado dessa expectativa? Você acha que eu posso simplesmente ser eu? Lucas perguntou, as palavras soando vulneráveis. Sim, a música é um reflexo do que você é, não do que espera ser. E se você se deixar levar, quem sabe até encontrará suas verdadeiras cores nas suas letras.
sugeriu Maria, sua voz cheia de esperança. Um dia de cada vez, certo? Ele sorriu ao perceber que havia mais liberdade do que acreditava. O que começou como uma conversa ansiosa, agora tomava novos contornos de possibilidade. É louco pensar que a música pode ser um caminho de volta para você mesmo. Ele refletiu, enquanto os olhares se cruzavam e o relógio marcava os segundos de uma conexão que parecia mais forte a cada batida. Sabe, Lucas, eu também tenho meus medos. Eu me preocupo com a forma como as pessoas me veem. Às vezes é difícil ser autêntica quando o mundo espera que você se encaixe em um molde. Ela se inclinou um pouco mais para frente, falando com uma sinceridade que deixava os dois mais próximos. Acho que todos nós carregamos um pouco desse peso. O importante é que encontramos coragem para nos expor uns aos outros. Você está fazendo isso agora, e eu admiro seu esforço. Lucas sentiu a força daquela palavra. Coragem. Era uma verdade inegável que poderia ser sua aliada nessa jornada de descoberta. Ele tocou a mão dela, um gesto pequeno, mas que significava sair de sua concha, abrir-se para o novo. Talvez eu deva me deixar levar mais pela música, por esses sentimentos e pela conexão com você, ele disse, o sorriso mais confiante agora. Mas enquanto a interação se aprofundava, uma nova sombra pairou em sua mente. O que isso significava para o futuro deles? Para a sua arte? Consciente de que havia algo mais a ser descoberto, Lucas ponderou. E se eu falhar novamente? E se isso tudo acabar em dor? Maria olhou profundamente em seus olhos. A determinação em seu olhar, fazendo com que ele se questionasse se, diante de sua nova vulnerabilidade, poderia realmente encontrar a força que sempre desejou. O que ele ainda não havia percebido era que, em busca de luz, poderia acabar enfrentando as sombras mais profundas de sua alma. A verdade estava apenas começando a emergir, e Lucas sentia que sua jornada estava longe de acabar. O que mais ele descobriria sobre si mesmo e sobre a conexão que estava florescendo entre eles. E assim, naquele café, uma nova batida de seu coração ecoava com a esperança de que o próximo dia poderia ser, de fato, um divisor de águas. A manhã seguinte chegou com um brilho de sol que parecia abraçar a cidade. Lucas acordou com uma leveza estranha, uma mistura de ansiedade e expectativa. O dia prometia ser diferente. Ele se sentou na cama e observou os raios de luz filtrando-se pela janela, abatendo-se sobre a guitarra que estava encostada na parede. Um convite para que ele começasse a explorar o que significava ser verdadeiramente ele mesmo. O café estava em seu ponto, mas o coração de Lucas batia descompassado. Ele pegou a guitarra e, após alguns acordes hesitantes, começou a tocar uma melodia que lhe parecia distante, mas ao mesmo tempo próxima. A música fluiu como uma descoberta, um vislumbre de quem ele poderia ser além das sombras de seu passado. O som ecoava suave pelo apartamento, preenchendo o espaço com uma sensação de renovação. Ele começou a inventar letras, palavras que refletiam não apenas suas dores e medos, mas também a esperança que Maria lhe havia inspirado. A ideia de ser autêntico ganhava forma em sua mente, e ele se deixou levar pela emoção. Mas ao mesmo tempo, um receio persistia. O que aconteceria quando Maria o visse exposto, vulnerável e aberto? Ele queria compartilhar sua nova música com ela, mas ao mesmo tempo, o medo do julgamento o paralisava. E se ela não gostar? E se isso a afastar de mim? Esses pensamentos martelavam em sua mente, como um eco incômodo que se recusava a silenciar. Ressabiado, ele decidiu procurar Maria. Em vez de hesitar, Lucas sentiu que era o momento de ir até ela e mostrar não apenas a música, mas também o que haviam discutido. Ele pegou as letras que rabiscara freneticamente e saiu em direção ao pequeno parque onde costumavam se encontrar. Enquanto caminhava, as árvores balançavam suavemente com a brisa, e os pássaros cantavam, um convite à liberdade que tanto almejava. A ideia de se abrir para Maria era empolgante e aterrorizante ao mesmo tempo. Mas ele queria, precisava, saber se ela ainda acreditava nele, como artista e como ser humano. Quando chegou ao parque, seus olhos encontraram Maria sentada em um banco,
absorta em seu celular. O coração de Lucas disparou. Essa é a hora, pensou. Ele se aproximou, sua mente agitada misturada com a esperança de que, ao compartilhar suas letras, poderia finalmente libertar-se das correntes que o prendiam. Oi, Maria, disse ele, tentando esconder a tremura na voz. Ao levantar a vista, os olhos dela brilharam. Oi, Lucas, estava esperando por você, respondeu com um sorriso que iluminou todo o ambiente. Com a guitarra a tiracolo, ele sentou ao lado dela. O momento parecia mágico, como se o mundo ao redor tivesse ficado invisível. Lucas respirou fundo. O silêncio era quase palpável. Eu escrevi algumas coisas. Gostaria de tocar para você, confessou, o coração batendo forte no peito. Maria assentiu, cheia de curiosidade e encorajamento. Ele começou a tocar, a melodia fluindo como uma correnteza, carregando consigo não apenas notas, mas também suas emoções mais profundas. Cada letra que saía de seus lábios trazia à tona uma parte de si que ele havia escondido por muito tempo. Enquanto cantava, ele viu o olhar de Maria se fixar nele, absorvendo cada palavra. Era um momento de entrega, e ao final, Lucas sentiu que havia liberado um peso imenso. Mas também vinha a dúvida. E agora? O que você achou? Ela permaneceu em silêncio por um instante, a expressão pensativa antes de abrir um sorriso. Lucas, isso foi incrível. Você capturou algo tão verdadeiro, disse, seus olhos brilhando. Mas antes que pudesse se sentir completamente aliviado, Maria continuou. No entanto, tem algo que preciso te contar. Algo que pode mudar tudo. O coração de Lucas disparou e ele podia sentir o peso do que estava por vir. O que Maria teria a dizer que poderia alterar a conexão que haviam cultivado? Nesse momento, ele percebeu que havia muito mais por trás das palavras e que a verdade, às vezes, vem com um custo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Lucas poderia quase tocá-lo. As palavras de Maria pairavam no ar, como uma nuvem ameaçadora. Ele prendeu a respiração, incapaz de se mover ou formular qualquer pensamento coerente. Maria se virou para ele, o sorriso que antes iluminava seu rosto, agora substituído por uma expressão carregada de preocupação. Lucas, eu preciso ser honesta. Não quero que isso mude o que sentimos um pelo outro, mas eu não sei como dizer isso de outra forma. Eu estou saindo da cidade, ela começou, a voz embargada. Vou para São Paulo em algumas semanas. Minha família encontrou uma oportunidade incrível para mim lá. As palavras dela cortaram o ar ao redor, como se um vendaval tivesse passado. Tudo que ele havia construído em torno de sua coragem e vulnerabilidade ameaçava se desfazer diante daquela revelação. O que deveria ser um momento de crescimento agora parecia um precipício, e ele não sabia se deveria saltar ou recuar. São Paulo? Repetiu Lucas, o seu tom revelando uma mistura de incredulidade e desespero. Mas isso é tão longe. Eu sei, Maria respondeu, a tristeza nos olhos. E é por isso que não queria te lançar isso agora. Mas você precisa saber. Eu gosto de você, muito. Mas essa oportunidade não pode ser ignorada. É minha chance. Festinado pela confusão, Lucas sentiu uma avalanche de emoções. A música havia sido uma forma de se derramar, de mostrar a verdade oculta em seu coração. E agora, essa verdade era ameaçada por um destino incerto. Ele se sentiu dividido entre celebrar a conquista de Maria e lamentar a possível perda dela. E se eu não for? Lucas questionou, a voz quase um sussurro. Eu não posso ficar parado enquanto você vai em busca de algo tão grande. Mas e nós? O que acontece conosco? Maria suspirou, seus olhos fixos no chão. Eu não quero que isso atrapalhe o que estamos construindo. Mas, Lucas, a vida nos apresenta escolhas, e essa é uma delas. E se você começar a se apresentar em público, a tocar em bares e ganhar um público? Isso é algo que eu sempre quis ver você fazer. Olhando para sua guitarra, Lucas se lembrou das letras que havia escrito. Era verdade, ele desejava se mostrar, e Maria havia sido sua fonte de inspiração. Mas agora, o medo da solidão e da distância tornava tudo mais complicado. Você ainda acredita em mim, certo? Tudo o que eu vi e ouvi de você hoje
Só me faz acreditar ainda mais, Lucas. Eu quero que você siga seu coração e se a gente tiver que nos separar por um tempo, que seja algo temporário, Maria disse com determinação. Por favor, não se esqueça de mim e nunca pare de tocar. Isso vai te levar longe, acredite. O coração dele se apertou diante da perspectiva de encarar esse novo cenário. Ela era um capítulo crucial da sua história. E agora ele estava prestes a iniciar uma nova página, talvez sem ela. No entanto, ao mesmo tempo, uma pequena faísca de esperança começava a acender dentro dele. E se eu for até você em São Paulo um dia, quando eu estiver pronto? O que eu quero é que você seja fiel a quem você é. Vim aqui porque você ama a música, e você não deve desistir dela por nada. A confiança em suas palavras aquecia o peito dele. Lucas sorriu, mesmo enquanto um nó se formava na garganta. Maria era luz, e ele não poderia deixar que essa luz se apagasse, mesmo com a distância que se aproximava. Isso significa que nós temos uma chance, então? Ele questionou, buscando um fio de esperança em meio ao turbilhão de emoções. Sim, a distância é desafiadora, mas não insuperável, respondeu Maria, segurando a mão dele com delicadeza. Mas antes que pudessem falar mais, o celular dela tocou. Ela olhou para a tela e seus olhos se arregalaram. É minha mãe. Vai ser a última conversa que já terei com ela por um tempo. Enquanto ela atendeu, Lucas percebeu que o que estava por vir ia além de qualquer música. Ele se sentia empolgado, mas a ansiedade aumentava, como se estivesse à beira de um precipício. O que mais ele poderia perder? E o que isso significava para o futuro deles? E assim, enquanto a conversa fluía e o parque se tornava um cenário tricotando incertezas, Lucas sabia que não poderia terminar ali. Ele precisava aproveitar o momento, mesmo que isso significasse encarar o desconhecido com o coração aberto. Afinal, o verdadeiro desafio estava apenas começando. O tempo parecia parar enquanto Lucas observava Maria falar ao telefone. Seu olhar, antes tão vibrante, agora refletia uma tempestade interna. Ele tentava se concentrar nas palavras dela, mas a mente viajando para 1000 lugares ao mesmo tempo era uma batalha difícil de vencer. Maria sempre fora um motivo de inspiração, e agora ele se perguntava como aquele momento tão esperado poderia se transformar numa nuvem de incertezas. Quando ela finalmente desligou, a expressão no rosto dela era uma mistura de alívio e tristeza. Lucas sentiu os músculos do seu corpo se tensionarem instantaneamente, e a dúvida fluiu como uma corrente gelada entre eles. Seria aquilo um adeus? Eu vou sentir muito a sua falta, Maria disse, voltando a atenção para ele, suas mãos ainda trêmulas. Minha mãe ficou emocionada. Ela não sabia que eu estava tão envolvida. Sabe, às vezes parece que estamos vivendo um sonho e de repente acordamos. Lucas murmurou, tentando encontrar as palavras certas. E esse sonho agora está se desfazendo. Maria balançou a cabeça, com os olhos brilhando. Não é um sonho. É uma nova realidade. E eu não quero que você pense que estamos terminando, porque não é isso que quero. Precisamos dar espaço para crescer. Essa distância vai ser difícil, mas pode nos fazer mais fortes. Lucas olhou em seus olhos, buscando uma centelha de verdade que pudesse o confortar. O coração batia mais rápido, a respiração cuidadosamente controlada. E se você não voltar? E se tudo mudar de uma forma que não conseguimos controlar? Se eu não voltar, vou fazer o possível para te levar comigo nas lembranças. O que vivemos vai ficar aqui, ela disse, tocando o peito dele, onde a música pulsava como um canto ancestral. Eu preciso de você aqui, Maria. Essa cidade, ela sempre foi um labirinto vazio sem você. Lucas confessou, a voz tremendo. Se você não estiver ao meu lado, como vou encontrar meu caminho? Como eu vou ter coragem de me apresentar? A música precisa de você, de nós. Ela o encarou com compaixão, como se ele estivesse segurando a parte mais frágil de si mesmo. Você é mais forte do que imagina. A música vai te guiar. Eu só preciso que você acredite em si mesmo. Comece a tocar, entre em seu próprio caminho, e se Deus quiser, a gente se encontra lá na frente. As palavras dela eram como um bálsamo, mas ainda assim um peso oprimia seu peito.
O dilema era profundo: lutar pelo amor ou pela carreira. Entre a paixão e a saudade, Lucas se sentia perdido, mas ao mesmo tempo, algo em seu íntimo clamava por liberdade. A vida era feita de decisões, e ele estava ali, em uma encruzilhada. Apolônio, meu amigo, vai tocar na praça após o pôr do sol. Você não pode deixar de ir. É a hora de se desafiar, disse Maria, desafiando o olhar dele. Você precisa se mostrar, Lucas. Por nós. Lucas assentiu lentamente, sentindo um novo fogo se acender dentro dele. Talvez eu deva tentar. A ideia de se apresentar frente a um público real começou a tomar forma. Maria sorriu, o brilho voltando aos seus olhos. É isso. Eu estarei torcendo de longe. A conversa se transformou em promessas de futuro e esperanças com cheiros de nostalgia. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja, Maria sussurrou: Nunca se esqueça de mim. Eu sou parte da sua música. E enquanto ele a observava partir, uma mistura de coragem e medo se instalou em seu coração. Ele estava prestes a se apresentar, e essa seria a primeira vez que se veria através dos olhos de outros. O que ele faria ali no palco, com o mundo ao seu redor, poderia mudar tudo. E o que ele não sabia era que a verdadeira mudança estava prestes a acontecer, através de uma conexão inesperada na plateia que mudaria o curso da sua vida para sempre. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu com tons vibrantes. Lucas respirou fundo, sentindo a brisa suave dançar entre os fios de cabelo. Era o dia que mudaria tudo. Após semanas de insegurança e autodescoberta, ele estava prestes a subir ao palco da praça da cidade, enfim livre das correntes invisíveis que o prendiam. A música fluiria com a verdade que ele havia se esforçado tanto para encontrar. Ele chegou ao local, e seus olhos se fixaram na multidão reunida. Havia um misto de vozes animadas e risadas. A euforia era contagiante, mas a ansiedade tomava conta de seu peito. E se eu falhar? Um pensamento aterrador, mas ele respirou fundo. Maria estava lá em seu coração e em seus pensamentos. Mesmo a distância física não poderia apagar a conexão que haviam construído. Quando foi chamado para o palco, sua pulseira pulsou como se tivesse vida própria. Lucas subiu e as luzes se acenderam, ofuscando sua visão por um momento. No entanto, à medida que seu olhar se ajustou, ele viu rostos familiares e outros que não conhecia. Mais do que isso, ele viu um mar de possibilidades. Ele pegou a guitarra, sentindo o peso dela em suas mãos como um abraço acolhedor. Os primeiros acordes escaparam de seus dedos e a melodia preencheu o ar, como se todas as suas dores, alegrias e esperanças começassem a dançar junto com as notas. A música contou sua história: a perda do pai, a busca pela aceitação e, principalmente, o amor que sentia por Maria. Conforme cantava, lembranças dançavam em sua mente. Ele viu a imagem do avô sorrindo, a força da sua avó guerreira, as memórias que o moldaram. Cada verso que escapava de seus lábios era um passo em direção à liberdade. A alegria, a vulnerabilidade, tudo se misturava e ele estava ali, totalmente presente, totalmente livre. E então algo incrível aconteceu. A plateia começou a reagir. Olhares admirados, sorrisos encorajadores. Os primeiros aplausos ecoaram pelo ar, e ao ouvir aquele som, Lucas se sentiu elevado. Ele não estava apenas apresentando uma música, estava compartilhando uma parte de sua alma. Cada batida do coração parecia ecoar em sintonia com as palmas entusiásticas. Com cada canção, a confiança crescia. Ele se lembrou das palavras de Maria, de como ela havia acreditado nele, e isso o impulsionou a mostrar sua verdadeira essência. Quando acabou sua apresentação, um silêncio reverberou, antes que os aplausos se transformassem em um rugido ensurdecedor. Ele estava emocionado, não só por ter se apresentado, mas por ter sido aceito como realmente era. Ao descer do palco, sentiu os olhares de pessoas que antes não conhecia, agora admiradas e aplaudindo a autenticidade que ele finalmente havia encontrado. E no meio da multidão, avistou Maria. Seu rosto brilhava, e suas lágrimas eram de felicidade. Ela estava ali, mesmo à distância,
Seu apoio o envolvia como um cobertor aquecido em uma noite fria. Ele se aproximou dela, ainda ofegante e radiante. Você viu? Eu consegui. Maria sorriu larga e sinceramente. Eu sempre soube que você conseguiria. Você foi incrível, Lucas. Sua música foi como um grito de alma. Estou tão orgulhosa de você. Ele segurou as mãos dela, sentindo que todas as inseguranças estavam se dissipando. E se eu te disser que isso foi só o começo? Quero levar essa música para longe, para São Paulo, para onde quer que a vida me leve. Não quero que a distância nos separe. A música é nossa conexão. Ela sentiu, e Lucas sentiu uma onda de coragem ao ver que, mesmo que a vida os levasse a caminhos diferentes, a ligação que construíram era sólida. Eu estarei torcendo por você a cada passo. Nunca esqueça que você é mais do que apenas a pessoa que canta. Você é a sua arte, e isso é o que realmente importa. Sorrindo, Lucas percebeu que a história deles estava apenas começando. O amor não era uma sombra a ser temida, mas uma luz a ser celebrada. Nós vamos nos reencontrar, você vai ver, e quando isso acontecer, teremos tantas histórias para contar. Com o coração leve e esperançoso, Lucas decidiu se entregar à aventura que estava por vir. Ele se viraria contra as incertezas e abraçaria o desconhecido, sempre guiado pela música que o havia libertado. E assim, naquele dia ensolarado, em meio a canções que ecoavam pela cidade, Lucas encontrou não apenas a coragem de se mostrar, mas a força para amar a si mesmo e a verdade que agora ressoava com cada acorde. As notas de sua jornada estavam apenas começando a tocar, e o futuro era um mistério mágico a ser desvendado. Não perca a chance de vivenciar mais momentos como este. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Mostre que apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.